Tem gente que está pedindo uma nova fase para Deus, para a vida, para o universo, mas ainda está carregando dentro de si a mesma mente que fez a caminhada pelo deserto, parecer mais pesada do que precisava ser. E talvez esse seja o ponto que nós precisamos enxergar hoje. Porque às vezes o problema não é a falta de promessa. O problema não é a falta de oportunidade, não é falta de capacidade, não é falta de dom, talento ou potencial. Às vezes o que nos impede de entrar no próximo nível é que a nossa mente ainda está presa no lugar de dor, de onde já deveríamos ter saído. E é exatamente isso que o capítulo 20 de Números nos ensina. Esse capítulo mostra um momento forte da caminhada do povo de Israel. Eles estavam no deserto, faltou água. O povo começou a reclamar. Moisés e Arão foram buscar a direção de Deus. E Deus disse para Moisés falar com a rocha, porque dela sairia água. Mas Moisés, pressionado, cansado, irritado, ferido, não falou com a rocha. Ele bateu na rocha. A água saiu. O milagre aconteceu. Mas algo espiritual e profundo foi quebrado ali. Moisés conseguiu tirar a água da rocha, mas não conseguiu entrar na terra prometida. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Nós podemos até produzir resultados agindo pela dor, pela pressão, pela raiva, pelo cansaço, mas esse tipo de postura não nos sustenta no próximo nível. Vamos trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes a gente quer uma vida nova, mas continua reagindo como alguém ferido? A gente quer paz, mas responde tudo com ansiedade. A gente quer prosperidade, mas vive com medo de faltar. A gente quer liberdade, mas continua preso à opinião dos outros. A gente quer crescer, mas ainda carrega culpa, mágoa, peso, comparação, insegurança. Muitas vezes pedimos portas abertas, mas continuamos com a mente de quem vive esperando o pior. E aqui está o despertar de hoje. O próximo nível não começa apenas quando as circunstâncias mudam, ela começa quando a nossa mentalidade muda. Porque não adianta sair do Egito por fora e continuar escravo por dentro. Israel tinha saído da escravidão, mas muitos ainda pensavam como escravos. Tinham visto milagres, mas continuavam murmurando. Tinham recebido provisão, mas continuavam com medo. Tinham direção, mas continuavam desconfiando. E muitas vezes nós somos assim também. A gente já venceu muita coisa, passamos por momentos ou desertos difíceis. A gente sobreviveu a perdas, humilhações, decepções, rejeições, injustiças e fases pesadas. Mas a pergunta é: será que estamos usando a dor como escola ou como identidade?
Porque uma coisa é aprender com o deserto. Outra coisa é virar o deserto. O que é mentalidade do deserto? Mentalidade do deserto é quando a gente passa a viver esperando escassez, conflito, abandono, sofrimento. É quando a pessoa até quer crescer, mas no fundo acredita que não merece. É quando ela sonha, mas já começa pensando que vai dar errado. É quando ela recebe uma oportunidade, mas se sente pequena demais para viver aquilo. É quando ela confunde humildade com se diminuir. É quando ela chama medo de prudência. Quando chama acomodação de paciência. É quando ela chama ferida de personalidade. Mentalidade de deserto é viver em modo de sobrevivência. A pessoa acorda cansada, pensa cansada, decide cansada, ama cansada, trabalha cansada e até ora cansada. E não consegue desfrutar o presente porque está sempre esperando alguma coisa ruim acontecer. E o perigo é que quando a gente vive muito tempo no deserto, a gente pode se acostumar com o pouco, com o peso e com a dor. A gente começa a achar normal viver sem alegria, viver sem paz, sem cuidar da saúde, sem prosperar, sem tempo para a família, sem liberdades, viver apagando incêndio todos os dias. Mas nós não fomos criados para sobreviver. Nós recebemos vida, recebemos dons, talentos, habilidades, inteligência, criatividade e força interior para florescer. O Criador não colocou capacidade dentro de nós para que a gente passe a vida inteira presa no medo. A vida nos chama para viver de verdade, não para viver esmagado pelo peso, mas sim para amadurecer, crescer e frutificar. Moisés era um grande líder, um homem escolhido, um homem que falou com Deus, um homem que conduziu um povo inteiro. Mas em Números 20 nós vemos que até pessoas fortes podem se cansar. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que por ter fé, por ter propósito, por ser responsável, por cuidar dos outros, nós nunca vamos nos cansar. Mas podemos sim nos cansar. Moisés estava sobrecarregado. O povo reclamava de novo. A pressão era grande, a responsabilidade era enorme. E naquele momento, em vez de apenas obedecer à direção recebida de Deus, ele reagiu à provocação. Deus disse: fale à rocha. Moisés bateu na rocha. A diferença parece pequena, mas espiritualmente é enorme. Porque falar exige domínio, bater revela descontrole. Falar exige confiança, bater revela irritação. Falar exige maturidade, bater revela que a dor tomou o controle. E aqui existe uma lição para nós. Nem toda reação forte é sinal de força. Às vezes é só uma ferida gritando internamente.
A gente precisa aprender a perceber quando está decidindo pela sabedoria ou reagindo pela dor. Porque quando a dor governa, a gente fala o que não deveria falar. Fecha portas que não deveria fechar. Machuca pessoas que não deveria machucar. Desiste de coisas que não deveria desistir. E toma decisões permanentes por causa de emoções passageiras. O próximo nível exige que a gente pare de bater na rocha. Pare de bater nas pessoas, de bater em nós mesmos. Pare de bater na vida, nas oportunidades. Pare de tentar resolver tudo na força, no grito, na pressão, no desespero. Tem fases em que a resposta não está em bater mais forte, está em obedecer com mais consciência. Quando falamos de próximo nível, não estamos falando apenas de ganhar mais dinheiro, ter mais reconhecimento, abrir um negócio, mudar de cidade ou conquistar coisas externas. Tudo isso pode fazer parte, mas o verdadeiro próximo nível começa dentro. É quando deixamos de ser guiados pelo medo e começamos a ser guiados pela clareza. É quando deixamos de reagir e começamos a escolher. É quando paramos de viver presos ao passado e começamos a construir com responsabilidade. É quando entendemos que prosperidade não é só ter mais, é ser mais maduro para administrar o que já recebemos. Riqueza com sabedoria não nasce de uma mente desordenada. Liberdade verdadeira não nasce de uma alma presa. Sucesso com propósito não nasce de alguém que só quer provar valor para os outros. A gente precisa crescer por inteiro. Crescer na mente, nas emoções, na fé, na disciplina, na forma de falar, de decidir, de lidar com a pressão. Porque a Terra Prometida não é apenas um lugar, é também um nível de consciência. É uma forma nova de viver. No deserto, a pessoa reclama, na promessa, a pessoa administra. No deserto, a pessoa espera tudo cair do céu, na promessa, a pessoa planta, cuida e colhe. No deserto, a pessoa vive com medo de faltar. Na promessa, a pessoa entende que provisão também exige responsabilidade. No deserto, a pessoa olha para trás. Na promessa, a pessoa assume o futuro. E nós precisamos decidir. Queremos continuar girando em volta das mesmas dores ou queremos entrar em uma nova fase com uma nova mente? Como mudar essa mentalidade na prática? Como a gente começa a sair da mentalidade do deserto? Primeiro, nós precisamos reconhecer as nossas reações. Antes de dizer eu sou assim mesmo, precisamos perguntar: isso é minha essência ou é minha ferida? Isso é sabedoria ou é medo? Isso é prudência ou é insegurança? Isso é direção ou é trauma tentando me proteger? Muitas coisas que a gente chama de jeito, na verdade, são defesas. Segundo, precisamos parar de alimentar murmuração. Reclamar o tempo todo enfraquece a nossa visão. Quando a gente só fala do que falta,
perde a sensibilidade para perceber o que já tem. Gratidão não é negar problemas. Gratidão é não permitir que os problemas sejam maiores que a consciência da vida, da provisão e das possibilidades. Terceiro, precisamos obedecer aos princípios e não aos impulsos. A vida tem leis naturais. Quem planta colhe, quem se disciplina cresce, quem cuida da mente decide melhor, quem cuida do corpo tem mais energia, quem honra o tempo constrói com mais sabedoria, quem controla a língua evita a destruição, quem aprende com a dor amadurece, quem perdoa se liberta. Não existe vida livre sem responsabilidade. E quarto, precisamos curar a relação com a prosperidade. Prosperidade não é ganância. Riqueza não é pecado quando existe propósito, quando existe sabedoria e generosidade. Dinheiro não deve ser o senhor da nossa vida, mas pode ser uma ferramenta para servir, construir, cuidar, expandir e realizar. O problema não é prosperar. O problema é prosperar sem alma, sem consciência, sem valores, sem propósito. Nós somos chamados para viver com abundância interior e exterior, mas sem perder a essência. E quinto, precisamos agir como quem está sendo preparado para algo maior. Isso muda tudo. A forma como a gente acorda, a forma como trabalhamos, a forma como tratamos as pessoas, a forma como usamos nosso tempo, como cuidamos dos pensamentos, como organizamos a vida financeira, como escolhemos os ambientes, como protegemos a nossa paz. Quem entende que está sendo preparado para uma nova fase, não vive de qualquer jeito. Talvez hoje a gente precise ouvir algo com sinceridade. Não foi para viver preso ao passado que nós chegamos até aqui. O deserto pode ter ensinado muita coisa, mas ele não pode virar nossa casa emocional. A dor pode ter nos marcado, mas ela não precisa nos governar. A escassez pode ter feito parte da nossa história, mas não precisa definir o nosso presente nem o nosso futuro. A rejeição pode ter ferido nossa identidade, mas não tem autoridade para dizer quem nós somos. O medo pode ter nos segurado por anos, mas não nasceu para ser nosso guia. Nós carregamos algo maior. Existe uma essência dentro de nós que não foi destruída pelas lutas. Existem dons que ainda precisam ser despertados. Existem talentos que ainda precisam ser usados. Existem ideias que ainda precisam sair do papel. Existem decisões que ainda precisam ser tomadas. Existe uma vida mais livre, mais leve, mais próspera e mais alinhada, esperando uma nova postura nossa. Mas não dá para entrar no próximo nível com uma mentalidade do deserto. Não dá para viver uma vida nova repetindo padrões velhos ou os mesmos padrões. Não dá para pedir paz e viver alimentando guerra por dentro. Não dá para pedir prosperidade e continuar sabotando as oportunidades. Não dá para pedir liberdade e continuar preso à aprovação dos outros. Não dá para pedir crescimento e fugir da responsabilidade. A promessa exige maturidade.
E maturidade é quando a gente para de culpar tudo e começa a assumir a própria transformação. Então hoje, antes de terminar esse vídeo, eu quero propor uma reflexão simples. Vamos olhar para dentro e perguntar: em que área da nossa vida ainda estamos com a mentalidade de deserto? Pode ser na área financeira, no relacionamento ou nos relacionamentos, na saúde, na fé, na carreira, na forma de pensar, na maneira como reagimos quando somos pressionados. E depois vamos fazer outra pergunta. Qual atitude nós precisamos mudar agora para viver como alguém preparado para o próximo nível? Talvez seja parar de reclamar tanto. Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja organizar a vida financeira. Talvez seja cuidar melhor do nosso corpo. Talvez seja estudar mais, acordar mais cedo. Talvez seja abandonar ambientes que nos puxam para baixo. Talvez seja parar de agir pela raiva. Talvez seja necessário voltar a acreditar nos dons e talentos que já recebemos. Não precisamos fazer isso e nem mudar tudo em um dia, mas precisamos começar. Porque a transformação não acontece apenas quando a gente escuta uma mensagem bonita. Ela começa quando a gente decide viver diferente depois que a mensagem termina. Números capítulo 20 nos mostra que existe uma grande diferença entre chegar perto da promessa e estar pronto para entrar nela. Talvez essa seja a nossa grande lição. O próximo nível não pede apenas força, pede consciência. Não pede apenas vontade, pede maturidade. Não pede apenas fé, pede obediência aos princípios. Não pede apenas desejo de vencer, pede cura para não destruir o que estamos prestes a receber. A gente não precisa mais bater na rocha. A gente pode aprender a falar, a respirar, a confiar, a agir com sabedoria, a decidir com clareza, a prosperar com propósito, a crescer sem culpa, a vencer sem perder a paz, a enriquecer sem perder a alma, a ser livre sem se desconectar da nossa essência. Que hoje a gente deixe no deserto aquilo que não combina mais com a nossa nova fase. O que podemos deixar lá no deserto? Muita coisa. Pode ser a murmuração, o medo, a culpa, a raiva, a escassez, a autopiedade, a crença de que não somos capazes e por aí vai. Porque não fomos criados apenas para caminhar cansados. Nós somos criados para viver com propósito, com paz, com saúde, com alegria, sabedoria, prosperidade e liberdade. Quando a mente muda, o caminho muda. Quando a postura muda, a vida responde. Quando a consciência desperta, a promessa deixa de ser apenas uma ideia distante e começa a se tornar uma nova realidade. Acredito que essa mensagem falou com você. Então deixe o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. Se você ainda não é inscrito, inscreva no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber os próximos conteúdos.
E compartilhe essa mensagem com alguém que está vivendo uma fase de pressão, mas precisa lembrar que ainda existe uma promessa. Existe um propósito e uma nova mentalidade esperando por ela. No próximo vídeo a gente continua essa caminhada do despertar, que a gente não saia apenas do deserto, que a gente também permita que o deserto saia de dentro de nós. É isso que vai nos fazer pessoas livres. Então é isso. Te espero no próximo vídeo.